Olá, residente, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Onco-Ortopedia Online. Dessa vez a gente tem o último vídeo preparatório para o TEOT deste ano. E o que a gente vai fazer aqui é uma grande revisão baseada em discussão de questões múltiplas escolhas de provas anteriores. Então, eu selecionei algumas questões de TARO que vão ajudar a gente a fazer uma revisão abrangente sobre a oncologia ortopédica. E juro para você, né, que nesse ano é a última vez que eu peço para você compartilhar e curtir esse vídeo. Envie para os colegas de residência que você acha que possam se beneficiar nessa reta final aí na preparação. Isso vai ser uma grande retribuição ao nosso esforço aqui de toda a equipe do setor de telemedicina aqui do IPPMG, o Hospital Pediátrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a parceria com os produtores e com a empresa júnior de medicina da UFRJ, que nos ajudaram bastante nesse projeto. Então, curta e compartilhe com seus colegas e vamos lá a esse treinamento. Então, vejam aqui, né, a gente vai ter a questão, algumas delas eu não tirei nem o número da questão, isso não é problema. Então, esse número não é a ordem que ela está aparecendo aqui. A gente está na nossa primeira questão, mas foi a questão 22 de alguma prova anterior. Então, o que a gente tem aqui nessa questão? Na metástase óssea de origem desconhecida, os tumores primários mais prováveis são os de... O que está perguntando? Quando o paciente não sabe que tem um carcinoma conhecido, ele não sabe que tem e apresenta uma metástase óssea da origem que a gente não sabe de onde veio, porque esse paciente não tem o diagnóstico. Onde mais frequentemente está esse tumor primário maligno que causou essa metástase quando o paciente não sabe que tem um tumor maligno diagnosticado ainda. Ele está no pulmão e no rim. O pulmão e o rim tendem a disseminar para o osso no estágio muito inicial da doença, né? Quando a doença ainda pode ser ainda assintomática. Tumores muito pequenos já têm esse potencial de disseminar para o osso. Por isso a resposta é pulmão e rim. É uma questão recorrente, mais de uma vez eu já vi cair. Próxima questão. A gama-globulinopatia com pico monoclonal na eletroforese está presente. Então, pico monoclonal na eletroforese de proteínas é um dos critérios diagnósticos do mieloma múltiplo. Então, a resposta é mieloma. A gamopatia monoclonal ou a gamoglobulinopatia, assim que você pode encontrar na questão, com pico monoclonal na eletroforese está presente no mieloma múltiplo. O prognóstico do sarcoma de Ewing é pior. Vamos revisar prognóstico de sarcomas em geral. Então, o que eu vou falar para você agora se aplica ao condrosarcoma, ao osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. Fatores prognósticos: presença de metástase, tamanho da lesão, grau histopatológico, por exemplo, são os principais fatores prognósticos. Então, vamos olhar as opções. Raça negra não tem relação com o prognóstico. Sexo tem relação com o prognóstico, mas o que confere o pior prognóstico é o sexo masculino. A translocação entre o cromossoma 11 e 22, você tem que saber que é muito frequente. Eu sempre aposto que vai cair uma pergunta sobre isso na prova. Até hoje não caiu, então a chance de cair no próximo existe, né? Ou seja, a translocação entre o cromossoma 11 e 22 ocorre em mais de 95% dos pacientes com sarcoma de Ewing. Mas a relação com o prognóstico é questionável. Há evidências científicas que dizem que isso traduz um melhor prognóstico, há evidências que mostram que é o pior. Então, acredito que essa não possa ser a resposta, porque isso é questionável. Entretanto, a resposta à quimioterapia, sem dúvida, é um fator prognóstico. Má resposta: baixo índice de necrose tecidual. Lembram do índice de uva? Você pode ver lá na aula de osteosarcoma. Volte na aula de osteosarcoma que você vai ver a forma de medir a resposta à quimioterapia através do índice de uvos e medindo a necrose tumoral. Baixo índice de necrose, baixa resposta, pior prognóstico. Então essa é a resposta. Se houver baixa resposta à quimioterapia. Tratamento do osteosarcoma, questão sobre o tratamento do osteosarcoma. No osteosarcoma, a sequência correta de tratamento então vou complementar essa questão. No osteosarcoma de alto grau, lembre-se que o osteosarcoma paroxial é de baixo grau e não há indicação de quimioterapia para tumores de baixo grau.
Então, no tratamento do osteosarcoma de alto grau, a sequência correta de tratamento é qual opção que tem? Quimioterapia e cirurgia. Vamos ver. Quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Então, aqui, a C. O tratamento do osteosarcoma de alto grau é baseado em quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, cirurgia e quimioterapia adjuvante após a cirurgia. Questão sobre cisto ósseo unicameral ou cisto ósseo simples. O cisto ósseo unicameral apresenta no seu interior elevados níveis de... A questão está perguntando que substância está em concentração elevada no interior do cisto ósseo unicameral. Dentre as opções, nós temos prostaglandina, BMP, IGF e TGF. Prostaglandina E. A elevada concentração de prostaglandina E no interior do cisto ósseo simples e mais. Devido a essa elevada concentração, existe a opção terapêutica de infiltração de metilprednisolona, que inibe a síntese de prostaglandina. Então, você estuda fazendo a questão, né, respondendo a questão, e a gente tenta ver o que mais pode ser tirado de proveitoso da questão. Então, poderia ser cobrada uma outra questão perguntando qual o mecanismo de ação do uso de corticoide no tratamento do cisto ósseo simples, que é a inibição da prostaglandina. Agora você já sabe que existe uma concentração elevada de prostaglandina no interior do cisto ósseo simples. Próxima pergunta. Essa não tem jeito, é decorar. É um tumor que não é tão frequente, é o condroma periosteal. Então, essa questão sobre o condroma periosteal, perguntando onde é a localização mais frequente. Então, o condroma periosteal ocorre mais frequentemente na região proximal do húmero. O condroma periosteal é o encondroma na superfície do osso e é mais frequente no húmero. A próxima. A lesão neoplásica que acomete mais frequentemente o centro de ossificação secundário de um osso longo na criança. Centro de ossificação secundário é a apófise. As lesões que acometem mais frequentemente a apófise são as mesmas que acometem mais frequentemente a epífise. Então, quais são as lesões epifisárias mais frequentes? Condroblastoma e tumor de células gigantes. Entretanto, o condroblastoma acomete crianças, indivíduos com a fise aberta, e o tumor de células gigantes adulto. A pergunta aqui se refere a crianças. Então, o tumor epifisário mais frequente em crianças é o condroblastoma. Essa é a resposta. A próxima pergunta é: o tumor maligno primário de partes moles mais comum em pacientes com idade inferior a 15 anos. Lembram que lá na aula de sarcoma eu falei da idade do sarcoma pleomórfico? Idosos, ao redor dos 70. Lipossarcoma, a partir dos 50 anos. Sinoviosarcoma, adulto jovem, ao redor dos 30 anos. Rabidomiosarcoma, crianças e adolescentes. Então, sarcoma de partes moles mais frequente em crianças e adolescentes é o rabidomiosarcoma. Essa é a resposta da questão. Perguntando agora, mais uma vez, viu como as questões se repetem de outra forma? O diagnóstico mais provável de uma lesão tumoral agora no esqueleto maduro, ou seja, lesão tumoral epifisária mais frequente no esqueleto adulto, no esqueleto maduro. Então, o diagnóstico mais provável de uma lesão tumoral epifisária no esqueleto maduro é o tumor de células gigantes. Vamos revisar as opções que a gente consegue aprender um pouco mais. Cisto ósseo aneurismático, a localização é metafisária. Cisto ósseo aneurismático, lesão lítica metafisária excêntrica. Encondroma, o nome já diz. Encondroma significa que a lesão é central. É intraóssea, central no osso. Geralmente metafisária ou até diafisária. Condroblastoma é uma lesão epifisária, entretanto é mais frequente em crianças, esqueleto imaturo. E o tumor de células gigantes é uma lesão epifisária mais frequente em adultos, que é a nossa resposta. Tumor de células gigantes. Questão sobre mieloma múltiplo, perguntando a característica radiográfica e da cintilografia no mieloma múltiplo. Então, no mieloma múltiplo, a radiografia e a cintilografia apresentam respectivamente. Vamos por parte. Radiografia apresenta uma lesão lítica. Vamos ver as opções. Não resolveu nada. Todas as opções constam lesão lítica.
lesão lítica em todas as opções. Ele quer saber em relação à presença ou ausência de halo de esclerose. Mieloma múltiplo não tem halo de esclerose devido à grande circulação de interleucinas que inibem a atividade osteoblástica. Então, uma lesão lítica sem halo de esclerose. Eliminamos duas opções, sem borda de esclerose. Agora a gente tem que saber se na cintilografia óssea há hipercaptação ou normocaptação. Eu já respondi. Se não há esclerose, se não há formação e atividade osteoblástica, a cintilografia óssea não apresenta hipercaptação. Então, não é hipercaptante. É lesão lítica sem esclerose e sem hipercaptação. Então, a resposta é, no mieloma múltiplo, a radiografia e a cintilografia óssea apresentam, respectivamente, lesão lítica sem borda de esclerose e normocaptação. Questão sobre osteosarcoma. O comprometimento ósseo e a metástase pulmonar são mais bem avaliadas por qual exame? Qual o melhor exame para avaliar o comprometimento ósseo do osteosarcoma? É a ressonância magnética que vai medir a extensão intraóssea, intramedular, a ruptura da cortical e até a extensão extraóssea da lesão. Então, ressonância magnética é muito útil para medir a extensão do tumor no osso. E para o estadiamento torácico, no qual a metástase pulmonar é a mais frequente, o melhor método de exame é a tomografia computadorizada do tórax. Então, essa é a resposta, ressonância magnética e tomografia computadorizada do tórax. Desconsiderem as marcações, isso aqui foi foto de um taro, de um residente meu, né? Eu fotografei o próprio taro, isso aqui é a resposta dele. Não necessariamente é a resposta correta, até pelo contrário, não sejam induzidos por essas marcações. Tá? Então, nessa questão sobre sarcoma de Ewing, mais uma vez, perguntando o fator prognóstico no sarcoma de Ewing. Eu falei para vocês fatores prognósticos gerais de sarcomas que se aplicavam naquela questão anterior. Agora, essa questão ela aborda mais fatores prognósticos específicos do sarcoma de Ewing, que tem relação, diferentemente de outros sarcomas, tem relação com a idade. Entretanto, a resposta é a presença de sinais sistêmicos. No sarcoma de Ewing, a presença de sinais sistêmicos confere um pior prognóstico. Então, no caso, a gente tem presença de febre e anemia. O sexo feminino não é sinal de mau prognóstico, pelo contrário, o masculino é pior. O grau histológico da lesão, que geralmente é um fator prognóstico para um sarcoma. Quanto maior o grau histológico, pior o prognóstico de um sarcoma. Entretanto, o sarcoma de Ewing sempre é um sarcoma de alto grau, então não faz sentido a gente considerar o grau histológico no prognóstico. O sarcoma de Ewing sempre é de alto grau, então não é a resposta. E a apresentação após os 10 anos é que tem pior prognóstico. Então, a presença de febre e anemia é um fator de mau prognóstico. É a resposta da questão. A história natural do ostoma osteoide. Não há risco de fratura patológica porque a lesão é esclerótica. Não há potencial de malignização. A formação da matriz óssea é calcificada. E é verdadeira a afirmação de que a remissão dos sintomas pode ocorrer após 3 anos do diagnóstico. Então, o ostoma osteoide é uma lesão latente muito dolorosa, até autolimitada, se resolve espontaneamente. Por que a gente trata muito o ostoma osteoide? Por que a gente opera, faz radioablação no ostoma osteoide? Porque é muito dolorosa, não dá para manter o paciente tomando anti-inflamatório para aliviar os sintomas por 3, 4 anos sujeito aos efeitos colaterais. Mas saiba, pode ser autolimitada, sim, os sintomas podem melhorar espontaneamente. Questão sobre osteocondromatose múltipla, a deformidade do antebraço da osteocondromatose múltipla. Lá na aula de tumores cartilaginosos de osteocondroma, você vai ver a radiografia e a caracterização da deformidade de Bassel-Hagen, que consiste na hipoplasia da una, devido à parada de crescimento da una, e encurvamento ulnar do rádio. Então, a una encurta e o rádio em curva. Essa é a deformidade de Bassel-Hagen. Não está perguntando o nome da deformidade, mas você já pode saber para uma outra questão. Então, encurtamento da una e encurvamento do rádio. Questão sobre TCG. A célula do TCG
é semelhante ao osteoclasto, a célula gigante multinucleada, que contém 40 a 60 núcleos, que eu já vi perguntar em prova. Ela tem característica e função semelhante ao osteoclasto, tanto que no passado o tumor de células gigantes era chamado de osteoclastoma. Fator prognóstico do osteosarcoma. No osteosarcoma, o fator prognóstico mais importante é tamanho do tumor, é fator prognóstico. A localização é fator prognóstico. Localização pélvica implica num pior prognóstico, determina um pior prognóstico. O grau de agressividade da lesão, sim. Maior o grau histológico, pior o prognóstico. Entretanto, a extensão da doença, se a doença está disseminada, se há comprometimento pulmonar e metástase, o prognóstico é ainda pior. Então, esse é o principal determinante. A extensão da doença, aqui leia-se presença de metástase. Acho que foi isso que quis dizer quem fez a questão. O condrosarcoma secundário, eu falei para vocês na aula de condrosarcoma, que o condrosarcoma ele pode vir de uma malignização, de uma doença de Ollier, doença de Maffucci, de uma osteocondromatose múltipla hereditária, de um osteocondroma solitário. Entretanto, a questão quer saber em qual dessas condições o risco é maior. O risco é maior na doença de Maffucci, que é a encondromatose múltipla associada a múltiplos hemangiomas. Doença de Campanati não está relacionada a condrosarcoma secundária, malignização para condrosarcoma, e consiste em múltiplos fibromas não ossificantes. Só foi para completar a questão com o epônimo, não tem qualquer relação com malignização para condrosarcoma. Tratamento do cisto ósseo simples, pela técnica de Scaglietti. O que é a técnica de Scaglietti para tratamento do cisto ósseo simples? É a injeção intralesional, de forma mais específica, de metilprednisolona. A técnica de Scaglietti para infiltração do cisto ósseo simples consiste na injeção de metilprednisolona no interior dessa lesão com um mecanismo de ação que é a inibição das prostaglandinas que estão em concentração elevadas no interior do cisto. Sarcoma de Ewing. As metástases são mais frequentes no pulmão e no osso. Essa resposta se aplica a qualquer sarcoma ósseo. Então, você pode tirar daí uma questão de condrosarcoma, uma questão de osteosarcoma, no qual as metástases mais frequentes são para o pulmão e para o osso. Na lesão metastática distal ao cotovelo, uma questão sobre metástase. Metástase ela é mais frequente na coluna e na pelve. Entretanto, quando essa metástase ela ocorre distalmente ao cotovelo e distalmente aos joelhos, é mais provável que o tumor primário esteja localizado no pulmão. É isso que a questão pergunta. Na lesão metastática distal ao cotovelo e distal ao joelho, o tumor primário mais comum está no pulmão. Então, o pulmão é a causa mais frequente de metástase distal ao cotovelo e distal ao joelho. Questão sobre histocitose de célula de Langerhans, o granuloma eosinofílico. O granuloma eosinofílico é a forma óssea da histocitose de célula de Langerhans. Se caracteriza por apresentar histologicamente, então uma pergunta sobre a histologia do granuloma eosinófilo ou da histocitose de célula de Langerhans. Na histologia, é característico na microscopia eletrônica a presença de corpúsculos de Bierbeck, que são grânulos citoplasmáticos no interior da célula de Langerhans próximo ao núcleo. Essa é a resposta da questão. Grânulos no citoplasma próximo ao núcleo. Outra questão. Segundo Henniken, o tumor classificado como tipo 2A é, então, estadiamento de Henniken para tumores malignos. 2, alto grau, A, intracompartimental. Por não ser 3, não há metástase. Então, o 2 é um tumor de alto grau, A, intracompartimental. É a resposta. Letra B. Intracompartimental de alto grau, sem metástase. Mais uma questão sobre cisto ósseo simples. A gente sabe que o cisto ósseo simples na criança localiza-se mais frequentemente na metáfise proximal do fêmur e metáfise proximal do úmero. Então, a resposta é metafisária.
A ressecção de uma metástase isolada, com margem ampla ou alargada, é indicada no carcinoma de metástase óssea. Ela pode ser tratada com fixação intramedular, em muitos casos. Entretanto, em alguns casos, essa metástase ela tem que ser ressecada. Que situações são essas? Se essa metástase é muito proximal, exemplo, fêmur proximal, cabeça do fêmur, a gente não vai fixar, a gente vai ressecar e reconstruir com prótese. Ou se o tumor primário é de origem renal e essa metástase óssea for única, porque esse paciente tem a possibilidade de cura. Então a gente deve ressecar metástase óssea isolada de tumor renal tratado. Se esse tumor primário está tratado e a metástase óssea for única, é melhor ressecar. Então o tratamento, a resposta é o tumor renal. Condrosarcoma primário tem pico de incidência na faixa etária mais avançada, entre 40 e 60 anos, mais avançada que o osteosarcoma, que acomete mais frequentemente crianças e adolescentes. Então, lá na aula de condrosarcoma, a gente viu a epidemiologia do condrosarcoma, que acomete pacientes mais frequentemente em torno de 40 a 60 anos de idade. Mais uma vez, sarcoma de partes moles mais frequente na infância, rabdomiossarcoma. Vamos ver as outras opções? Sinoviosarcoma é mais frequente no adulto jovem. Fibrosarcoma e liposarcoma, mais frequente após os 50 anos. Então é assim que a gente tem a epidemiologia destes sarcomas de partes moles. Rabdomiossarcoma em crianças é mais frequente. Outra questão sobre cisto ósseo simples, a localização do cisto ósseo simples, mas agora em adulto. Eu falei para vocês que a localização mais frequente do cisto ósseo simples em crianças é a metáfise proximal do fêmur, seguida pela metáfise proximal do húmero. Em adultos, o cisto ósseo simples se localiza mais frequentemente no ilíaco e no calcâneo. É a resposta da questão. O sinal do fragmento caído é patognomônico de cisto ósseo simples fraturado. É um fragmento da cortical imerso no conteúdo líquido do cisto. A causa mais comum de vértebra plana é a histiocytose de célula de Langerhans ou o granuloma eosinófilo, recebe um nome especial. Então, outra questão poderia ser: qual a causa mais frequente de vértebra plana de Calvé? É o granuloma eosinófilo, é a histiocytose de célula de Langerhans. Então, lembre-se da vértebra plana de Calvé do granuloma eosinófilo. O tumor ósseo benigno mais frequente na vértebra é o osteoblastoma, que acomete elementos posteriores da vértebra. O osteoblastoma é o tumor ósseo benigno, muito frequente, é um tumor ósseo benigno raro, entretanto, quando ele acontece, cerca de 90% dos casos acometem a vértebra. Localização mais frequente do cordoma. Cordoma é um tumor de origem da notocorda, que se localiza remanescente da notocorda, que se localiza no esqueleto axial e acomete mais frequentemente a junção sacrocoxígea, seguida pela junção crânio-cervical. Então é a área sacrocoxígea. O osteoma osteoide, eu mostrei lá na aula de osteoma osteoide e osteoblastoma que essas duas condições são histologicamente idênticas. Então o osteoma osteoide, a presença da semelhança histológica com o osteoblastoma. Na histologia é muito semelhante, é impossível até a distinção. A diferença é que o osteoblastoma é maior e mais agressivo. E o osteoma osteoide tem até 1,5 centímetro de tamanho se unidos. Então, osteoblastoma e osteoma osteoide são idênticos na histologia. Vejam que tudo que a gente viu na revisão são questões reais de prova. O tumor de células gigantes ele é mais agressivo quando se localiza na extremidade distal do rádio. Lembrem-se, localizações mais frequentes do tumor de células gigantes. 50% ocorre ao redor de joelho, na epífise distal do fêmur e proximal da tíbia. A terceira localização mais frequente é a extremidade distal do rádio, mas essa localização tem uma peculiaridade que é o que está sendo perguntado na questão. A peculiaridade é que quando o tumor de células gigantes se localiza nesta topografia, ele é mais agressivo, com maior risco de recidiva e de disseminação pulmonar. O sarcoma radioinduzido
mais frequente é, ou seja, o sarcoma induzido por radioterapia mais frequente. Essa é uma questão que eu coloquei aqui, que eu lembro de cabeça, que caiu lá na minha prova, lá no meu TEOT. Qual o sarcoma radioinduzido mais frequente? É o osteosarcoma. O sarcoma radioinduzido ele ocorre geralmente cerca de 10 anos depois do tratamento com radioterapia por um outro motivo. O paciente trata uma neoplasia maligna com radioterapia, 10 anos depois ele pode desenvolver um outro tumor maligno, um sarcoma radioinduzido, e o mais frequente é o osteosarcoma. O osteosarcoma que se apresenta como uma lesão puramente lítica, no raio-x. Uma imagem lítica para o osteosarcoma não é frequente, geralmente há muita produção de osso no osteosarcoma. Entretanto, o osteosarcoma telangiectásico apresenta-se como uma lesão puramente lítica. A resposta é telangiectásico. Tratamento de tumores malignos, lembrem que eu frisei bastante na aula sobre condrosarcoma, que não está indicado o tratamento com quimioterapia para o condrosarcoma. Então, o condrosarcoma convencional não deve ser tratado com quimioterapia. A neoplasia maligna do osso mais frequente na mão é o condrosarcoma também. Mais uma questão de condrosarcoma, que é a neoplasia maligna do osso mais frequente da mão. A translocação cromossômica, tem um monte de número aí, 11, 22, braço 24 com braço 12 dos cromossomas 11 e 22. Se decorar que o sarcoma de Ewing, 90% tem uma translocação específica 11 e 22, se essa questão cair, você vai acertar. Tá? Então, o sarcoma de Ewing, isso é muito, muito característico. Então, essa questão ainda não caiu no TEOT, essa questão não é do TEOT, é de uma prova que eu apliquei para os meus residentes, está aqui, porque é uma possibilidade de cair. O mieloma múltiplo é uma neoplasia derivada do plasmócito. A célula neoplásica do mieloma múltiplo é o plasmócito. O plasmócito é a célula doente, é a célula que se prolifera de forma monoclonal no mieloma múltiplo. Então, a célula do mieloma múltiplo é o plasmócito. Essa questão já é repetida, né? A gente já teve, quando a gente tem que ressecar uma metástase óssea, quando o tumor primário é renal. E essa metástase é única, obviamente, que tem intenção curativa. Então, para terminar, na doença de Paget, a malignização para osteosarcoma. Então, doença de Paget pode malignizar para osteosarcoma. Esse osteosarcoma secundário, um osteosarcoma que tem um pior prognóstico. A pergunta é, onde essa malignização é mais frequente? Em qual localização da doença de Paget que mais frequentemente essa malignização ocorre? É a pelve. Então, o risco de malignização, tanto da doença de Paget quanto de um osteocondroma, é maior na pelve. Lembrando que a doença de Paget maligniza para osteosarcoma e o osteocondroma para condrosarcoma. Então, quando perguntar a topografia que o risco de malignização é maior, quer seja para a doença de Paget, quer seja de um osteocondroma para um condrosarcoma, quer seja para a doença de Paget para um osteosarcoma, a resposta é pelve, bacia. O risco de malignização é maior nessa topografia. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham feito muito bom proveito nessa revisão e que vocês tenham êxito no TEOT. Um abraço e até lá.